As relações trabalhistas passam por mudanças aí constantes, né? Muitas dúvidas surgem, tanto para quem contrata quanto para quem trabalha. Essa escala 6 por 1, contratação como PJ ou CLT, informalidade e novas regras aí para os trabalhos aos domingos e feriados estão no centro desse debate aí. Para esclarecer essas questões e orientar trabalhadores e empregadores, nós conversamos agora com o advogado trabalhista, doutor Odilon. Bom dia. Bom dia, Cris, Guilherme, ouvintes. É um prazer estar aqui para conversar com a sua audiência sobre as relações de trabalho. Doutor, hoje se fala muito sobre a escala 6 por 1. O que a legislação trabalhista permite atualmente nesse modelo de jornada e quais são os principais cuidados que as empresas e a gente mesmo como trabalhador precisa ter em relação a essa carga horária? Cris, a escala 6 por 1 nada mais é do que a gente trabalhar 6 dias na semana e ter um dia de descanso semanal remunerado, né? Que normalmente são os domingos, mas isso não é regra, né? O que a gente tem agora é uma portaria nova do Ministério do Trabalho para modificar essa situação e trazer de volta a norma que a gente tinha no início dos anos 2000, né? Que seria a proibição do trabalho aos domingos. Mas a escala em si é trabalharmos de segunda a sábado e, via de regra, o descanso no domingo ou em outro dia da semana. Hoje vale assim, posso trabalhar por escala, folgando ou segunda, terça, quarta, mas um domingo por mês eu tenho que ter isso ou não? Isso mesmo, Cris. Então, a lei ela obriga que o empregado tenha um domingo por mês de descanso, mas hoje a lei ela considera o domingo como um dia normal, um dia comum como qualquer outro. E essa discussão para diminuir a escala de trabalho, qual que é a sua opinião sobre isso? Olha, essa é uma visão mais moderna, né, da qualidade de vida para o trabalhador em si, para ele ter um pouco mais tempo de descanso, mas eu acho que, na minha visão, isso precisa ser bastante bem equalizado, acredito que por setores, né, que cada setor tem a sua regulamentação e sua necessidade, e também com o empregador, para não inviabilizar a atividade econômica, porque no fim das contas sempre o cidadão quem vai arcar com essas modificações legais. E ainda falando dentro dessa escala 6 por 1, na prática, o que costuma gerar mais problema? Ou ação trabalhista? A jornada em si, o descanso semanal, o pagamento de hora extra ou a forma como é registrado? Estatisticamente, o que costuma dar mais demanda em relação à escala é o pagamento das horas extras e a supressão dos intervalos, né? Tanto intra-jornada, ou seja, ali o intervalo de almoço, de alimentação e descanso, como interjornada, ou seja, o funcionário trabalha até muito tarde da noite e às vezes já volta cedo para o serviço, né? Não respeita aquelas 11 horas regulamentares. Tem que ser 11 horas entre uma jornada e outra, então? Isso mesmo. Doutor, e no caso, agora uma dúvida minha aqui, bater ponto. O senhor falou da questão do intervalo. Qual que é eu posso bater 5 minutos antes, 5 minutos depois? Tem alguma obrigatoriedade com relação a bater exatamente a hora que eu tenho que entrar e sair ou não? Não, o que a justiça entende como correto é que seja registrado o horário que é efetivamente cumprido. A lei ela dá uma tolerância de até 5 minutos na entrada e na saída, tá? Para atraso por dia, mas esse é o intervalo máximo. Então, é uma tolerância máxima de 5 minutos na entrada, ou antes ou depois, e na saída. Então, se eu entrar 5 minutos antes, não vou gerar hora extra em meu favor. Mas também, se eu atrasar 5 minutos, não posso ser penalizado pelo meu empregador. A gente fala bastante na legislação quando fala em trabalho, né? Quando o trabalhador aceita uma jornada mais extensa por necessidade ou um acordo verbal, isso protege o empregador de problema futuro ou judicialmente esse tipo de acordo feito no bigode, como a gente falava, ele tem validade? Ele tem validade, Cris. Hoje a lei ela permite o acordo individual de trabalho, mas ele não pode extrapolar as normas da lei, né? Ele não pode ser prejudicial à saúde do trabalhador ou à disponibilidade de tempo do trabalhador do ponto que causa assim um dano existencial, que a vida dele se resuma apenas ao trabalho, né? Então assim, o acordo individual de ajuste de jornada, ele é válido, vai ser composto que a gente chama de banco de horas, né? E o trabalhador ele tem até 6 meses para compensar essas horas que ele trabalhou a mais. Por convenção coletiva, isso pode ser estendido por 1 ano, tá? Então, a depender da categoria, esse prazo pode ser maior. Mas se nesse período o trabalhador não pegar a folga compensatória, aí ele deve ser remunerado por isso. E a questão do intervalo, é mínimo de 1 hora e máximo de 2 horas? Ou pode, por exemplo, dar um intervalo de 3, 4 horas? Aí não, né? O intervalo ele dá um pouco mais de discussão porque existem categorias específicas e que as convenções coletivas
elas regem melhor isso, tá? Então, por exemplo, motorista de transporte coletivo tem um intervalo diferenciado, motorista de caminhão rodoviário tem também um intervalo diferenciado. Então, isso segue além da lei específica, segue a convenção coletiva. Para os trabalhadores em geral, vamos colocar assim, comércios e serviços, né? Para uma jornada maior do que 6 horas, é 1 hora o mínimo legal recomendado. E para uma jornada contínua menor, aí 15 minutos. 15 minutos, no caso, quem trabalha 6 horas corridas, né? Isso. Tá, e falando sobre vínculo de trabalho, há muitos casos de pessoas contratadas como pessoa jurídica, PJ, né? Exercendo função típica de um empregado CLT. Como é que se identifica quando um contrato PJ é legal e quando ele pode se caracterizar, quando ele caracteriza vínculo empregatício? Tá, muito bem. Esse é o assunto que a gente chama de pejotização. Ele está bastante em voga, inclusive teve um parecer da Procuradoria-Geral no Supremo na última semana que vai analisar, se debruçar sobre essa questão. Basicamente, para você ser considerado empregado, você precisa trabalhar habitualmente, com pessoalidade, dependência e ser remunerado por isso. Então, mesmo contratando uma pessoa como PJ, né, a pessoa jurídica, recebendo a nota no final do mês, se a pessoa tem que cumprir horário, tem que bater ponto, não pode trabalhar livremente para outra pessoa, né, prestar serviço para outro empregador, isso vai acabar descaracterizando essa contratação como empresa. E aí o empregador fica no risco, né, de ter declarado o vínculo de emprego e ter que arcar com FGTS, com décimo, com férias, todos os direitos de um empregado normal. Guilherme tem pergunta agora para o senhor. Estamos conversando aqui na CBN com o Dr. Odilon Aramis Mendes da Silva, ele que é advogado, né, aqui na nossa cidade. E falando dessa questão de PJ, né, pessoa jurídica, para o trabalhador, né, quais são as perdas e também os possíveis ganhos, né, ao aceitar o trabalho como PJ em vez de CLT? É muito importante deixar claro para o trabalhador que a prestação de serviço como PJ, ele vai ser um empresário para fins legais, tá? Então ele não vai ter garantias previdenciárias, garantias de estabilidade, ele não vai ter direitos de convenção coletiva reconhecidos que o protegem e principalmente ele vai ter provavelmente prejuízos previdenciários se ele não fizer o recolhimento de acordo com a remuneração que ele tem. Ao mesmo tempo em que ele vai ter uma tributação menor sobre o ingresso de valores que ele tem direito, tá? Mas o que acontece? É importante que ele não aceite, no seguinte sentido, uma contratação fraudulenta como PJ, tá? Porque aí ele está indo contra seus próprios interesses de longo prazo, que é aí principalmente a aposentadoria, auxílio acidente, seguro-desemprego, etc. Existe uma ideia comum de que trabalhar sem carteira assinada dá mais dinheiro no fim do mês, né? Daí, diante disso que o senhor falou aí, acaba ficando elas por elas. Ou no longo prazo, pelo menos, representa a perda. Cris, a gente precisa ensinar o trabalhador a pensar de modo amplo, tá? De fato, a tributação é menor para a pessoa jurídica, né, para a empresa. Se ele efetivamente está prestando serviços nessa qualidade, que se adequa como pessoa jurídica, ok, não tem problema nenhum. Mas aí ele precisa se programar, ele precisa contratar um seguro de acidentes pessoais do próprio bolso, ele precisa fazer uma previdência complementar do próprio bolso, tá? Ele igual vai continuar contribuindo com o INSS, a cota patronal da empresa dele e a cota relativa ao que a gente chama de prolabore, né? Então o trabalhador ele precisa fazer essas contas, porque lá no final, a hora que ele já tiver com uma idade avançada, né, muitas vezes a demanda por remédio é mais alta, ele já está cansado, ele não vai ter uma cobertura previdenciária significativa. Então é necessário um planejamento de longo prazo. De fato, o ingresso mensal pode até ser maior, mas é necessário que o trabalhador faça um planejamento de longo prazo. Eu estava conversando com uma amiga minha esses dias e ela contratou uma funcionária para a loja. E a funcionária já faz 6 meses que está trabalhando com ela, não está assinada porque a funcionária pediu para não ser oficializado porque ela recebe auxílio do governo. Claro que se ela tiver carteira assinada, ela vai deixar de receber. E eu conversando com essa minha amiga, ela falou isso. Eu falei que ela está correndo um risco, na minha opinião. Estou certa com o conselho que eu dei para ela, doutor? Está correta. Ela está correndo um risco enorme de ser partícipe de uma fraude. Tá? Afinal de contas, embora a situação não seja incomum, nós temos de reconhecer isso, a justiça ela vem coibindo com veemência esse tipo de fraude. Fraude ao seguro-desemprego, ou seja, a pessoa recebe o seguro-desemprego e permanece trabalhando. Fraude no Bolsa Família, né? A pessoa recebe Bolsa Família e opta por trabalhar sem registro, informalmente, para não perder o benefício social. Então, a justiça vem coibindo esse tipo de fraude com bastante veemência, responsabilizando
tanto o trabalhador como o empregador, se for o caso, porque muitas vezes o empregador ele não tem ciência de que o trabalhador está perpetrando uma que fraude. Está ajudando, Justamente. Mas assim, é importante que o empregador fique ciente de que ele tem as suas obrigações de empregador a cumprir, né? Procure seu contador, sua assessoria jurídica, né? Seu advogado que lhe presta assessoria, para estar sempre dentro da lei. Importante essa recomendação. E entrando agora na nova regra, né, sobre trabalho aos domingos e feriados, que vai passar a valer a partir de 1º de março, o que muda efetivamente, né, em relação ao praticado até o momento? Muito bem. Então, a lei entrou em vigor considerando o domingo como, digamos, um dia especial no ano 2000. Essa lei foi modificada em 2007, tá? E ela permite que o Ministério do Trabalho e Emprego, ou seja, de forma mais direta, através de resolução, sem passar pelo Congresso, modifique isso. Então, em 2021, no antigo governo, isso foi modificado e o domingo passou a ser tratado como um dia comum. Após a expedição trocar o governo, houve uma nova portaria, tá, do Ministério do Emprego, em 2023, para que isso volte a ser como era antigamente. Quem é mais da velha guarda, talvez lembre que a gente tinha que se programar porque no domingo o mercado não abria, tá? Então, na prática, pode ser que isso aconteça para os setores de comércio e serviços. Porém, fortalecendo as entidades sindicais, o governo permite que essas atividades exerçam normalmente nos domingos mediante convenção ou acordo coletivo. Ou seja, assim, se houver ali um acerto, né, entre a categoria, né, patronal e a categoria, o sindicato dos empregados, por exemplo, do comércio, o comércio poderia abrir no domingo conforme as condições acordadas ali. Sim, justamente. O comércio ele precisa de autorização para abrir no domingo, tá? O que vai acontecer é que o domingo vai ser considerado como se fosse um feriado, ou seja, a remuneração ela vai ser dobrada, entre outros benefícios que os sindicatos possam negociar. O senhor falou em fortalecer os sindicatos. Tem sindicato que perdeu bastante representatividade, né? Como é que ficaria nesses casos? Olha, eu acredito que após essa alteração que teve em 2017, com a chamada reforma trabalhista, os sindicatos precisaram se reinventar. E para que o sindicato permaneça sustentável, o legislador também veio fomentando a participação do sindicato em decisões importantes do direito do trabalho, para que, o trabalhador reconheça o trabalho que ele vem sendo prestado pelo sindicato da categoria, que engajem os trabalhadores e, ao mesmo tempo, o sindicato propicie serviços e convênios de modo a angariar uma remuneração da própria categoria, né? Pegar a simpatia da categoria, porque tem muitas pessoas que são sindicalizadas ou contribuem com o sindicato, mas, na verdade, não sabem que o sindicato existe. Então, o sindicato ele é importante, ele defende os interesses da categoria de forma regionalizada, né? E ele precisa ser sustentado. Basta a gente lembrar que quando não havia sindicatos, antes da Revolução Industrial, nós tínhamos trabalho de mulheres e crianças, né? Então, houve uma evolução dos direitos humanos e sociais com a presença dos sindicatos, mas eles precisam ser de entidades sustentáveis. E qual é o risco de não chegar a um acordo, o sindicato e o setor, com relação a esse trabalho no domingo ou não? Olha, como eu disse, a portaria de 2023 veio sendo adiada até março deste ano. Então, são 3 anos, não é uma surpresa para ninguém. Então, as empresas que têm o seu planejamento, acredito que já estejam em fase muito adiantada para a negociação das convenções coletivas e possibilidade dos trabalhos aos domingos. Por quê? Existem comércios e serviços, por exemplo, shoppings, né, farmácias, mercados, que têm boa parte do seu faturamento atrelado ao dia de maior movimento nos finais de semana. Nós somos uma cidade turística e nós precisamos sedimentar e incrementar a nossa vocação. Então, eu acredito que os setores eles já estão com conversas bastante adiantadas. E caso não cheguem a um acordo, eles podem ser multados, penalizados pelo Ministério do Trabalho. Aqui para Foz do Iguaçu, acredito que já haja, né, um entendimento, até porque, né, o perfil da cidade, desde muito antes de alteração de regra, já existia a questão dos domingos. Eu acredito que tem a ver mais com cidades menores também, né, com outros perfis aí, que aí sim pode dar um impacto maior, né? Justamente. É muito importante dizer que assim, é muito confortável a gente ir no mercado a qualquer momento, de dia, de noite, mas ali para ali atender existem trabalhadores que deixaram suas famílias, estão prestando serviços, muitas vezes saem no horário noturno, né, se expondo a riscos e perigos. Então, o que o legislador está procurando com essa norma é tentar equalizar um pouquinho, né? Está bastante em voga a questão de saúde mental do trabalhador, segurança, diminuição da escala para a escala 5x2, né? Ou seja, trabalhar durante a semana e o final de semana ser
considerado folga remunerada. Então, essa evolução da sociedade é normal, mas isso precisa de equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e a dignidade do trabalhador. Doutora, o senhor estava falando antes da questão da aposentadoria, que muita gente não se preocupa lá com o futuro lá na frente. Eu vejo isso principalmente na faixa da meninada que está entrando agora no mercado de trabalho, 20, 30 anos, que o pessoal está trabalhando, não está nem aí para a aposentadoria. Que conselho o senhor dá para esse pessoal? Olha, eu aconselho que eles olhem para dentro de casa, para os parentes deles, e vejam assim, que os meus avós se aposentaram com qualidade de vida. Os meus pais talvez se aposentem com um benefício suficiente para sobreviver. E eu estou num risco maior. Então o jovem precisa pensar em não depender apenas da previdência estatal, em fazer o seu pé de meia, fazer sua previdência privada, os seus investimentos, para que tenha uma segurança maior lá na frente. A gente sabe que para o brasileiro médio comum, a vida é um desafio, né? A gente tem um salário base no país hoje muito inferior aos países mais desenvolvidos. O custo de vida está muito mais elevado que na década de 80 e 90. Então, o jovem hoje ele precisa trabalhar muito mais para conquistar as mesmas coisas, né? Então, coloque a mão na consciência, né? Saia um pouco das telas, olhe um pouco ao lado para a sua realidade e se planeje, né? Hoje nós temos informação abundante aí na internet. Então, é necessário que o jovem busque esse conhecimento, porque ele vai envelhecer, ele pode ficar incapacitado por algum motivo de acidente ou de doença, e isso é de grande valia que ele tenha uma previdência complementar. E nem sempre vai ter a casa do pai e da mãe para voltar, né? Justamente, né? A gente fala que cria os filhos para o mundo, né? E o mundo, às vezes, pode ser severo. Então, se planeje, se programe para ter as suas garantias. Agora, com relação à informação na internet, né? A abundância é uma característica. A gente sabe que tem informação para tudo quanto é lado, mas tem também desinformação e muitas vezes aquela informação que não é tão acertada assim. Que conselhos até você dá aí para quem busca, né, esse tipo de orientação na internet? O que deve avaliar aí antes de considerar válida ou não algo que ele pegue lá num canal no YouTube ou qualquer outro local? Perfeito. A internet, por ser uma fonte de informação muito vasta, exige de fato esses cuidados com fake news, com posições ideológicas e até mesmo posições inverídicas. Então, a minha recomendação é: pegue o conhecimento de base na internet e se auxilie de um profissional de confiança nessa área de inteligência, para que o jovem possa ter um planejamento bem sólido. Uma pergunta que chega aqui para mim: quem trabalha, o pessoal adventista, se eu não me engano, que não trabalha ao sábado, né? Como é que eles fazem legalmente para garantir esse direito? Então, o que acontece? A legislação, ela prevê que o Estado brasileiro é laico, ou seja, ele não se miscute na questão religiosa das pessoas. Então, a lei ela é feita com base na organização da vida civil. A questão espiritual das pessoas, por exemplo, a pessoa pode fazer um acordo individual com o empregador dentro dos limites da lei, ou pode ser feito um acordo coletivo entre o sindicato da categoria e aquela empresa específica que tem uma mão de obra maior nesse sentido, para continuar dentro da legalidade. E no caso de diarista, cria vínculo com quantos dias por semana? A justiça tem entendido mais modernamente que menos de 3 dias por semana não há vínculo entre a diarista e ele não é considerado empregado doméstico, tá? É o que a justiça tem entendido. Existem uma série de discussões sobre isso, mas vamos colocar que, via de regra, até 2 dias na semana não é considerado vínculo de emprego. 3 dias já complica. É possível caracterizar vínculo de emprego se tiver um tempo de duração, uma pessoalidade, uma subordinação caracterizada. Vai depender do caso concreto. E é legal também as diaristas abrirem MEI, né, para se garantir lá no futuro, né? Então, se a diarista ela presta serviço para várias pessoas ao longo da semana, tem o seu MEI, recolhe direitinho, é uma vantagem para ela, tá? O recolhimento da Previdência, porque ela vai estar coberta por Seguridade Social e por aposentadoria. Sim. Estamos já nos instantes finais aqui da entrevista, né? Agradecimento aqui ao Dr. Odilon Aramis Mendes da Silva, ele que é advogado aqui em Foz do Iguaçu, e trouxe todas essas orientações, né, sobre esse tema que a gente viu. É vasto, né, Cris? A gente, em 20 minutinhos de conversa aqui, não chegou... Mas uma consulta, né? Exatamente. Muito obrigada, tá, doutor? Imagina, a gente fica à disposição para prestar esclarecimentos. Se os ouvintes tiverem perguntas, quiserem algum esclarecimento, nós estamos aqui para ajudar.